Gente, deixa eu tranquilizar você com esse abraço que você deu aí, porque, na verdade, eu fico correndo atrás, não das notícias. As notícias, elas são dadas de forma a produzir em nós medo, insegurança. Pensando que uma vez que a gente fique com medo, a gente fique mais prevenido, né, e fique mais comedido, e então evite mais contágio, etc. e tal. Mas hoje eu estava lendo um trabalho do CDC, que é a Comissão de Doenças Contagiosas dos Estados Unidos, que é uma organização extremamente criteriosa, extremamente conceituada no meio científico. E eles fizeram uma análise de todas as mais de 200 mil mortes que já aconteceram nos Estados Unidos, né, que até então estavam sendo atribuídas ao coronavírus. Eles fizeram uma revisão e viram que dessas 200 mil mortes que foram atribuídas ao coronavírus, na realidade, apenas 3% dessas pessoas morreram de fato por influência do coronavírus. E você há de convir que, de repente, no mundo inteiro, todas as doenças milagrosamente desapareceram. Não se morre mais de câncer, não se morre de infarto, não se morre atropelado, não se morre de absolutamente mais nada, e a única coisa que mata nesta vida é o coronavírus. Né? Mas nada mata. Estamos livres do câncer, estamos livres do infarto, do AVC, né? Da dengue, de chikungunya, dengue. Não, o mosquito se converteu e saiu dessa vida de miséria, de transmitir enfermidade. Né? E por que eu estou dando para você esse tipo de notícia? Porque isso é boa notícia. E o Evangelho é uma boa notícia. E a gente precisa se acostumar a vir à igreja para ouvir boa notícia. Porque em muitas igrejas, o que as pessoas fazem é ir para ouvir má notícia. E é incrível que o apóstolo Paulo, se você pegar as epístolas de Paulo e começar com Romanos, você vai ver que Romanos, ele sempre abre as epístolas. Eu estou citando Romanos porque é a primeira que vem na sequência das nossas Bíblias, não é necessariamente a primeira que ele escreveu, mas quando você abre a Bíblia, a sequência está lá, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, então a gente segue essa sequência aí, que não é uma sequência cronológica, mas está lá, tudo bem, sem problema. Mas é incrível que a maioria dos cristãos, a maioria dos crentes que tem o hábito de ler a Bíblia, ainda tem esse hábito, aleluia. Parece que quando abre a Bíblia no Novo Testamento, nas epístolas, já vai para o miolo, porque não vai perder tempo de ler capítulo 1, versículo 1, porque já sabe que capítulo 1, versículo 1, 2, 3, são saudações iniciais. É o apóstolo Paulo, e também Silas, ou Timóteo, Silvano. De vez em quando, os caras faziam isso de escrever em dupla, né? Então, pelo menos, ele escrevia e botava o nome de um parceiro, de um companheiro, do time apostolar dele. Botava lá, Paulo e Silvano, Paulo e Timóteo, Paulo e Silas. Então, e aí ele sempre manda um abraço para aquelas pessoas que há muito tempo ele não via, não é? Mas ele sempre diz assim, aos santos da igreja de Roma. As pessoas não leem mais isso, porque se o sujeito não se considera santo, ele já devia pular para a próxima epístola ali no início, né? Romanos capítulo 1, versículo 1, aos santos, eu não sou santo, não é para mim. Se eu sou um desgraçado, um miserável pecador, essa epístola já não é para mim. Então o que eu vou fazer? Vou pular para 1 Coríntios, porque Romanos não serve para mim. Aí o cara vai tomar um susto de ver que 1 Coríntios, capítulo 1, os versículos iniciais, aquelas saudações, Paulo também se dirige aos santos da igreja de Corinto. E olha que a igreja de Corinto tinha problema, hein? Olha que a igreja de Corinto,
A primeira epístola de Paulo aos Coríntios é a epístola mais difícil de interpretar de toda a Bíblia, justamente porque ela não trata de um assunto. As outras epístolas todas tratam de um assunto. Por exemplo, Gálatas é uma epístola que trata do legalismo. Ela é um manifesto contra o legalismo. Aí você vai a Efésios, Efésios vai nos mostrar quem nós somos, a nossa nova identidade. Mas 1 Coríntios não tem um tema único. 1 Coríntios, ela na verdade, é uma resposta que o apóstolo Paulo escreve e manda para a igreja de Corinto, porque aquela igreja estava passando por uma série de problemas. Por exemplo, a igreja tinha muita manifestação dos dons do Espírito Santo, em especial línguas, interpretação de línguas e profecia. E aí o pessoal escreve para Paulo dizendo: Paulo, nos orienta aqui, porque o nosso culto está uma confusão danada. Nosso culto tem gente que no meio, o pastor quer pregar e não consegue, porque ele começa a pregar, um levanta e fala em línguas, o outro interpreta, o outro profetiza, e o pastor fica esperando, e não sabe se interrompe, se manda parar, e quando termina um, já emenda o outro, e daqui a pouco, quando ele pensa que acabou, o outro levanta lá atrás, mas assim vos diz o Senhor, e pronto, e emendava. E o que a gente faz, Paulo? E Paulo não é só essa questão, não, tem mais outra. Tem um rapaz aqui na igreja que o pai dele, viúvo, casou de novo. Mas o pai já era um senhor, casou com uma jovem. E tinha um filho também muito jovem. O jovem olhou para a jovem olhou para o jovem, e deu um ruim danado. O rapaz fugiu com a madrasta. E aí, o que a gente faz com esse camarada? Manda esquartejar, contrata um matador de aluguel, o que a gente faz com relação a esse rapaz? E tem mais, Paulo, na hora da ceia, a gente vai celebrar a Santa Ceia aqui, está dando uma confusão danada, porque tem aqui na igreja, tem todo tipo de gente, tem gente rica e tem gente pobre, e os ricos, a gente aqui, Paulo, a gente celebra a ceia, não é simplesmente um pedacinho de pão e um copinho de vinho, não. A gente que celebra a ceia é uma festa, cada um traz o seu piquenique, cada um traz a sua panela com farofa, aquele arroz de forno. Sabe aquele arroz de forno? Quem é que já fez piquenique na vida aqui? Aqueles piqueniques da antiga, que a gente levava aquelas panelas amarradas com pano de prato. Aquela coisa. Tu lembra disso, Tom? A panela, para a tampa não sair voada, o pessoal pegava um pano de prata, as 4 pontas assim, amarrava em cima da tampa, dava aquele nó, né, e levava a panela com aquele arroz de forno, que o pessoal chamava de risoto de frango. Eu só fui aprender o que é risoto, gente, depois de 40 anos de idade, porque risoto tem um arroz próprio para fazer risoto, né, e o arroz fica cremoso, aquela coisa. Quando me mostraram aquilo, eu falei: não, isso aí é sopa. Na minha casa, risoto é aquele arroz que a gente compra agulhinha, aquele parbolizado, que tu pica o frango que sobrou do almoço ou do dia anterior, que estava na geladeira, tu pica, mistura, joga umas ervilhas, pica uma cenoura, mistura e serve risoto. Então, Paulo, aqui em Corinto a gente celebra a ceia, é um banquete de amor, é a festa ágape. Então um traz um frango, outro traz um arroz, outro traz uma coisa, e até no final a gente parte o pão e toma o cálice de vinho, celebrando Jesus. Mas é uma festa, só que os ricos estão trazendo a comida, eles sentam entre eles, se fartam de comer, e os pobres que não trouxeram nada ficam só olhando, morrendo de fome. E só no finalzinho que eles participam da ceia, comendo um pedacinho de pão e tomando um pouquinho de vinho. E aí, o que a gente faz? Então, tinha tanta pergunta que Paulo manda uma carta respondendo essas perguntas. As mulheres, Paulo, dá uma confusão danada no culto, porque o camarada levanta, fala uma coisa, o pastor prega, a mulher levanta e começa a perguntar para o marido: mas o que é isso que eu não estou entendendo? Porque sabe o que acontece, Paulo? Hoje aqui, na nossa cultura, nesse tempo atrasado que a gente está vivendo, as mulheres não podem ir à escola para aprender a ler. Então as mulheres todas são analfabetas. Então, o que a gente faz? Deixa elas perguntarem? Não deixa? Como é que a gente resolve isso tudo? Então eles mandam aquela penca de perguntas,
E Paulo vai responder a cada uma dessas perguntas na epístola de 1 Coríntios. E Paulo diz que naquela igreja, eu já citei aqui alguns dos pecados que aconteciam lá, né? Glutonaria, adultério, tinha um monte de coisa. Se eu fosse Paulo, eu ia abrir essa epístola assim: a esses crentes sem vergonha, que não são crente coisa nenhuma, fingido, porque eu estou sabendo que aí no meio de vocês tem adultério, tem glutonaria, tem uma montoeira de coisa errada aí, tem falsa profecia, seus crentes de meia tigela. Mas Paulo escreve assim aos santos da igreja de Corinto. Paulo diz o seguinte: eu estou sabendo que tem gente aí em Corinto que tem ido à igreja no domingo, mas que no meio da semana está indo ao culto no templo de Afrodite. E no templo de Afrodite, o culto lá é o seguinte: o culto a Afrodite é o seguinte: o pessoal come, quando está de comida até aqui, vai num canto, mete o dedo na goela, bota tudo para fora, volta para comer e bebe, depois que está todo mundo bêbado, depois que está todo mundo vomitado, que está todo mundo lambuzado, fica todo mundo nu, e tem mais de 1000 sacerdotisas prostitutas naquele templo, e aí rola uma orgia. Tu já imaginou 1000 mulheres, com mais sei lá quantos 1000 homens, todo mundo comeu e todo mundo bêbado, e todo mundo começa a ter relacionamento sexual ali dentro. Tinha gente frequentando a igreja no domingo e indo ao templo de Afrodite no meio da semana. Se eu fosse Paulo, eu ia escrever assim: tomara que morra de indigestão na hora que estiver fazendo sexo com a prostituta lá no templo. No meio da relação, o cara está lá na boa e fala assim, e cai morto em cima dela. Tomara, eu ia rogar essa praga. Mas sabe o que Paulo fala? Você sabe o que Paulo diz? Paulo diz assim: será que vocês não perceberam, não entenderam e não sabem que vocês são templo do Espírito Santo? Será que vocês não se tocaram que vocês pertencem a outro, que é Jesus? Será que vocês ainda não entenderam que quem se deita com uma prostituta vai compartilhar do espírito dela, mas vocês são casa do Espírito Santo? Olha como é que Paulo se dirige a esse pessoal. Eu fico assim bolado de ver como de repente se sobe num púlpito para, em vez de dar boas novas, se levar más notícias. Você é um pobre e miserável pecador, salvo pela graça, mas você não engana a Deus. Deus conhece, Deus sabe, Deus está te vendo. É por isso que você ainda não está plenamente abençoado, porque ainda tem um rabicho de capeta aí na sua vida, que ainda não saiu, porque você está dando brecha. Já ouviu falar esse negócio de dar brecha? Está dando brecha. E aí você ouve aquilo e fica: e aí, rapaz, é mesmo, eu dei brecha mesmo. Aí você começa a ficar paranoico, e começa a ficar com medo de tudo, e começa a andar em insegurança. Você prestou atenção que foi cantada uma música aqui, que fala que Deus abençoa 1000 gerações, tua família, os teus filhos, os filhos dos teus filhos. Isso é bíblico. Aquela música, aquela letra é a bênção de Arão, a bênção do sumo sacerdote para o povo de Israel. Ele tinha que dizer aquela bênção todas as vezes que ele prestava um sacrifício, ele tinha que impetrar. Gostou desse? Impetrar a bênção sobre o povo. Que Deus resplandeça o seu rosto sobre ti, que você seja levantado por Ele, que você tenha a paz, e que a tua família seja ricamente abençoada por todas as gerações. Você vai no livro da lei, e no livro da lei diz o seguinte: Deus falando para o povo de Israel que estava debaixo da lei, ele diz assim: eu sou um Deus gente boa, eu sou um Deus legal, mas eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Presta sua atenção no que Deus está dizendo. Eu sou um Deus amoroso, mas por causa da lei,
quando você pisa na bola e transgride a lei faz com que sobre você venha uma maldição que se apega a você e aos seus descendentes até a 3ª e a 4ª geração. O que o neto tinha a ver com o que o avô fez? Nada, mas está sofrendo, por quê? Porque o avô, a avó, alguém lá atrás pisou na bola. Aí lá na frente, vem uma palavra profética, agora para o povo da nova aliança, dizendo que Deus, quando Ele abençoa até 1000 gerações. Que a intenção dele é abençoar até 1000 gerações. Você já pensou que sobre a sua vida, essa promessa está valendo? Já parou para pensar nisso? Que sobre a sua vida está valendo essa bênção que diz que Deus abençoa até 1000 gerações? Tu já parou para pensar o que são 1000 gerações? Olha só, 1000 gerações é o seguinte, o pessoal que lida com essas coisas de idade, geração e tal, diz que uma geração são 40 anos. A cada 40 anos surge uma nova geração. Os mais recentes começaram a dizer que, como o mundo está muito acelerado, uma geração agora leva só 20 anos. Então, olha só, vamos fazer a conta aqui. 40 anos multiplicados por 1000 são 40.000 anos. Se a gente encurtar o tempo para 20 anos, uma geração é 20 anos, são 20.000 anos. Ou seja, a partir de mim para frente, tem 20.000 anos garantido de bênçãos para os meus descendentes. Só que ainda tem o seguinte, essa bênção se renova a cada descendente meu que nasce. Então eu tenho garantido 20.000 anos de bênção para frente, mas os meus filhos têm mais 20.000. Os meus netos têm mais 20.000. Cara, não vai dar tempo nunca de completar esse número aí, porque Jesus vai voltar antes, bem antes de 20.000 anos. Você acha que ainda vai durar 20.000 anos, gente? Você acha que o coronavírus vai fazer 20.000 anos de estrago aí? Você acha... Olha só, vou citar para você uma coisa que um pregador inglês chamado Spurgeon disse o seguinte: eu não acredito que o Espírito Santo permitirá de ser acusado de não ter trazido para a terra a salvação e o avivamento que a palavra de Deus prometeu. Eu não consigo crer que o Espírito Santo não cumprirá aquilo que Jesus disse que ele cumpriria. O Espírito Santo não vai permitir, no dia do juízo final, que Deus olhe para ele e fale assim: poxa, Espírito Santo, você vacilou, hein? O céu está vazio e olha o inferno, lotado. Você acha que o Espírito Santo vai permitir uma coisa dessa? Entenda o seguinte: tudo que você recebe de Deus, você recebe pela fé, inclusive a salvação da sua família. Para com essa coisa. Você deve ter ouvido muita má notícia durante a vida inteira e ficou com o ouvido impregnado desse troço. Então você tem que me ouvir dando boa notícia até sair sangue da orelha. Preste atenção numa coisa: você tem que parar com essa coisa de olhar para o seu filho e dizer: esse garoto não vale nada. Você tem que parar com essa mania de olhar para uma criança quando ela desobedece e dizer: esse garoto é uma peste. Você tem que parar com a mania de olhar para os seus descendentes e dizer: esse aí não tem remédio, esse aí não tem jeito. Você que é mulher, que tem um marido que é incrédulo, tem que parar de olhar para ele e dizer assim: não vai para a igreja comigo não? Vai ficar vendo Faustão? Vai junto com ele para o inferno. Tem que parar com isso, gente. Tem que ser diferente. No dia que as esposas cristãs, que têm maridos incrédulos, entenderem que a salvação da sua família está na sua boca, e começar a olhar para o marido que está sentado vendo televisão no dia de domingo, na hora de sair para a igreja, em vez de dizer: vai ficar aí, vendo esse negócio do inferno, olhar e dizer: querido, estou indo para a igreja, mas olha, eu te amo, e quando eu voltar, imagina só, esse cara vai olhar e vai dizer assim: o que está acontecendo com essa mulher?
essa igreja é boa. Ah, esse pastor é bom, esse cara é bom. Eu vou lá. Eu preciso conhecer. Você está entendendo que o evangelho são boas novas e não religiosidade? O evangelho são boas notícias e não juízo. Comece olhando o primeiro discurso de Jesus, primeira pregação de Jesus. Ele nem pregou direito, ele abriu e leu o livro de Isaías. E simplesmente ele disse, olha, o Senhor me ungiu para anunciar boas notícias aos pobres, abrir vista aos cegos, para trazer boas notícias, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechou o livro e entregou de volta. Mas faltou versículo, faltou pedaço de versículo. Porque quando você vai ler, o que Jesus leu foi Isaías. Quando você lê essa passagem do livro de Isaías, diz lá, o Senhor me ungiu para abrir vista aos cegos, para abençoar os pobres, para trazer boas notícias, para anunciar o ano aceitável do Senhor e também anunciar que o juízo vai comer solto, que o bicho vai pegar, que a situação vai ficar estreita. Jesus não leu esse final. Esse final, Jesus... Por quê? Porque o que Jesus estava dizendo? O Senhor me ungiu, não foi para anunciar para vocês juízo, para anunciar para vocês morte, destruição, inferno, vitória de Satanás. Não, o Senhor me ungiu para anunciar para vocês o ano aceitável, para anunciar para vocês vista aos cegos, para anunciar a vocês coisas boas, para anunciar para vocês que o céu está aberto, para anunciar que o Espírito Santo vai abençoar a sua vida, que você vai ser batizado com o Espírito Santo, não somente nas águas, para anunciar para você que você vai ser curado, você vai ser próspero, que a sua família vai ser abençoada, que em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. O Senhor me ungiu para isso. O que Jesus estava dizendo era, o recado de Jesus foi esse. Eu particularmente acho que é um atrevimento alguém subir no púlpito para julgar o povo, porque é dizer, Jesus, tu não entendeu muito bem esse povo, tu não conhece, eu conheço, então fica quietinho aí que deixa eu falar o que eu sei. Você está entendendo que isso isso no exército da cadeia, gente. Isso numa instituição militar da cadeia. Quer dizer, o sargento vem e diz o que o general falou. Isso da cadeia. Se tem alguém aqui que é militar, está sabendo melhor do que eu. Porque eu também já fui milico, então eu sei. Isso aí dá problema. E dá problema sério. Agora, o sujeito sobe no púlpito para mandar juízo sobre as pessoas. Cara, a nossa missão não é essa. A nossa missão é anunciar o ano aceitável. É anunciar um ano aceitável, é anunciar a salvação, é anunciar que quando Deus te abençoa, 1000 gerações daqui para frente não tem mais maldição sobre seus filhos, netos, bisnetos. Sabe, eu estava comentando com a Denise, a gente estava vindo no carro, vindo para cá, e aí a gente ouviu essa música que foi cantada aqui, ela estava ouvindo no celular, e aí ela lembrou, caramba, essa história na minha vida começou com a minha avó, com os meus avós. Começou ali, pumba, foi um gatilho, família inteira se convertendo, os irmãos, as irmãs, todo mundo crente, casado com crente, com filhos crentes. Tem problema? Tem luta? Tem dificuldade? Mas está todo mundo salvo. Pastor, mas eu conheço a família dela, hein? Eu também. Tu está pensando que eu acho que é todo mundo ali super santo igual eu? Tem problema? Tem. Ele tem. E aquilo? Tem também. Mas está todo mundo ali debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Por quê? Porque Deus é um Deus de promessa. E Deus, quando promete para nós, Ele promete com um objetivo claro: cumprir aquilo que Ele prometeu. Deus não promete para jogar água na boca. Sabe aquela história do sujeito que monta num burro, o burro não sai do lugar, e ele quer fazer o burro andar, o burro empacou, aí ele pega uma varinha de pescar, bota uma linha, amarra uma cenoura na ponta, monta no burro e bota a varinha com a cenoura pendurada aqui no focinho do burro, o burro fica...
Ele vai daqui até Quixeramobim, andando, querendo morder a cenoura e não consegue nunca. Você acha que Deus fez isso contigo? Fez isso comigo? Botou uma cenoura na nossa frente e a gente está andando, querendo morder e não alcança nunca? Mas tem gente que raciocina e pensa que é assim, porque fala, Deus, neste mundo só sofrimento e dor, mas quando chegar no céu? Cara, a Bíblia nos convida a viver dias do céu na terra. O reino de Deus é hoje, o reino de Deus é aqui. Deus tem a intenção clara de que você seja abençoado e Jesus pagou o preço para que isso aconteça. Não há lugar nenhum na Bíblia que diga que Deus espera que você seja uma pessoa inerrante. Deus sabe que você vai errar. Deus sabe que eu vou errar. Mas Ele nos salvou assim mesmo. E por que Ele nos salvou assim mesmo? Porque Ele nos salvou por amor. Sabe, eu preciso que a gente lembre, graça é somente um subproduto de ágape. Graça é somente um subproduto de ágape, amor incondicional. A graça não vem primeiro, o amor vem depois. Não, o amor veio primeiro, porque Deus é amor, e Ele enviou Jesus a graça. A graça flui do amor, e o amor que Deus tem por nós é incondicional. Não é um amor que está condicionado a nada. É um amor incondicional. Ele te ama e ponto. Amém? Se isso é um evangelho fácil, se isso é o evangelho da porta larga, se isso é hipergraça, não sei, eu sei que eu vou continuar pregando isso, porque é isso que a Bíblia diz, é isso que a Bíblia fala. Então eu não vou pregar o que eu acho, eu vou pregar o que eu sei. Eu não vou dizer aquilo que eu penso, eu vou dizer aquilo que Deus pensa. Jesus fez isso. Eu não falo nada que eu não tenha ouvido o Pai falar, e não faço nada que eu não tenha visto o Pai fazer. Você viu Jesus mandando praga na vida de alguém alguma vez na Bíblia? Você vê Jesus se recusando, dizendo, olha, essa enfermidade aí, sinto muito, tu me pediu para curar, mas essa aí não vai dar, porque o Pai acabou de falar aqui no meu ouvido, que essa tua doença é uma disciplina que Ele está mandando para tu aprender. Tu deve ter aprontado alguma feia, hein? Porque o quê? Como é, pai? Ih, o negócio é ruim, cara. O negócio para o teu lado está ruim. Aprenda a sua lição, depois me procure e a gente conversa. Jesus nunca deu uma dessa. O cara se aproximava até de Jesus, às vezes com medo de ouvir isso, né? Jesus, se você quiser, eu sei que você pode, mas eu estou colocando aqui muito humildemente, que se você quiser, você pode me curar. Jesus nunca disse assim, ainda bem que você perguntou, porque eu não quero não. Não, Jesus sempre disse, quero. 100% das vezes, eu quero, seja curado, fica curado. 100% das vezes. Você acha que aquelas pessoas que procuravam Jesus eram inerrantes? Que elas não tinham pecado nenhum? Que elas já tinham se livrado e confessado tudo? Peraí, eu vou procurar Jesus, mas primeiro deixa eu fazer uma lista aqui, fiz isso, fiz aquilo, deixa eu confessar, Jesus está passando, rápido, segura aí Jesus, estou confessando aqui, eu fiz aquilo, foi embora, mas pelo menos eu confessei tudo. Nada disso. Do jeito que o cara estava, corria atrás de Jesus, porque Jesus andava voado. Jesus está passando, Bartimeu, Jesus está passando, tem compaixão de mim, filho de Davi, tem compaixão de mim, filho de Davi. Shhh, cala a boca, rapaz, cala a boca nada, o cara é rápido, se eu não clamar, o cara não para. Se eu não chamar, o cara não vem. E Jesus parou, e veio. Irmão, faz Jesus parar. Faz Jesus parar. Não fica conformado de Jesus passar, faz Jesus parar. Como é que você faz Jesus parar? Pela fé. Jesus, eu creio. Sabe, o clamor de Jesus, de Bartimeu foi, filho de Davi, Jesus, tem misericórdia. Nosso clamor é, Jesus, você está aqui, faz agora aquilo que você sabe fazer, faz aquilo que você pode fazer. Você precisa de um milagre? Eu vou convidar você para a gente ficar de pé, para a gente orar aqui.